bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é governança de recursos hídricos. A água é fonte da vida e de vida. É um bem essencial. O direito à água é um direito sagrado. Como recurso natural, a água é um bem escasso e finito. O Brasil possui 12% da água doce do mundo, mas sua distribuição pelas regiões brasileiras é muito desigual. Não falta água apenas no Nordeste. Desde o ano passado, a escassez de água é um problema na região Sudeste. E o problema maior, mais grave, está exatamente em São Paulo, porque a escassez tem afetado o abastecimento da maior cidade do Brasil. Além disso, há escassez de água para a geração de energia elétrica, para a agricultura e para uso industrial. O programa de hoje é voltado à análise da governança da água, porque é exatamente um bem essencial e é um bem que nós precisamos planejar e também gerir de outra maneira, com mais cuidado, porque é exatamente vital, propriamente, a saúde. E os nossos convidados são dois pesquisadores, jovens pesquisadores da UFMG, Ildelano Teodoro e Fernanda Matos. E eles acabam de lançar um livro sobre esse tema, que é Governança e Recursos Hídricos, Experiências Nacionais e Internacionais de Gestão, né? Bem-vindos, é um prazer tê-los aqui para discutir um tema tão interessante assim, né? Por que estudar exatamente a governança de recursos hídricos, Ildelano? Bom, professor, primeiro agradecer a oportunidade de, junto com a professora Fernanda, discutir esse tema com o senhor aqui, mas principalmente a questão da governança ser um tema, hoje, emergência, dentro do conceito de que não basta só a gestão dos recursos hídricos, mas uma governança, ou seja, algo que vá além da ação tradicional do Estado, que consiga incluir grupos até muitas vezes marginalizados dentro da questão da possibilidade de interferir no processo de decisão dentro da gestão de recursos hídricos, e tem sido visto como uma possibilidade hoje de melhorar a gestão como um todo e possibilitar acesso, direito à água e afins. Né? Perfeito. Fernando, você é uma especialista em governança, não é isso? Sim. Como gerir a água de diferente maneira, de uma forma menos tradicional? Complementando, né, o que o Ildelano estava falando sobre essa nova forma de governar, então nós temos a inclusão de outros parceiros, outros atores, né, não apenas o Estado, mas como a sociedade civil, atores privados que vão se reunir para estudar formas de melhor gerenciar e assegurar que haja quantidade e qualidade da água para toda a bacia hidrográfica, né? A gerência ou a governança da água é pensada por bacias hidrográficas. Sim. Essa foi uma boa alternativa para se tratar a água aqui no Brasil, ou isso é feito também em todo o mundo? Bom, primeiramente nós até tentamos vincular isso dentro do livro, que ele trata com são mais de 36 autores, né, de várias nacionalidades brasileiras, mais de 6 países. Então, o que nós percebemos, no caso brasileiro especificamente, professor, há um modelo de gestão por bacia hidrográfica, que é um modelo, inclusive, brasileiro, advindo do modelo francês. Então, existe essa possibilidade de modelo por bacia hidrográfica, como também existem modelos que são modelos semelhantes a esse ou diferentes a depender do contexto internacional de cada país, né, está inserido. Vindo para o livro agora, como que o livro está estruturado internamente? Nós pensamos numa estrutura, né, convidar autores, pesquisadores, especialistas da área nacionais, e aí nós temos de vários estados, e também autores internacionais, que vão trazer essas experiências para mostrar diferenças, similitudes entre as diferentes legislações. E uma terceira parte está voltada para estudos técnicos, que vão avaliar a qualidade da água, por exemplo. Como os autores foram convidados? Bom, foi um processo em conjunto, né? Na verdade, a definição junto com a editora e junto nós como pesquisadores, qual que é a necessidade de discutir a temática. Então, nós definimos a necessidade de se tratar os eixos que envolveriam questões práticas, teóricas e técnicas, e principalmente convidar pessoas que são lideranças, que são referências em sua área, independentemente do país e da área, mas que são referências que poderiam realmente acrescentar sobre a discussão, que é uma discussão, como eu disse antes, emergente. Perfeito. Vindo agora para a governança da água,
Como que se divide a responsabilidade entre a União, os estados e os municípios, para exatamente ficar na esfera pública? O nosso sistema, né, ele dividiu essas responsabilidades. Então, desde da Constituição de 88, quando os municípios, né, foram, digamos, chamados à gestão de diversas áreas, eles já foram incorporados nesse processo. Mas a partir das águas, criou-se uma divisão. Então, as bacias, as regiões de gestão de água, né, dos rios interestaduais, ficam sob responsabilidade da União com os estados, e aí com a participação da sociedade civil, autores da iniciativa privada também, e os que estão alocados dentro dos estados, né, a responsabilidade, o papel, né, dos atores, tem a participação do estado e dos municípios. Perfeito. Essa parceria tem funcionado bem porque a gente vê muitos problemas, por exemplo, na área da educação, né? Sim. E na gestão da água. Excelente pergunta, professor, porque desde a Constituição realmente de 88 há um direcionamento para a gestão ao nível local, ou seja, o valor dos municípios da gestão local, da população local, ele é evidenciado, mas existem, vamos dizer assim, assimetrias. Existem regiões onde a forma de interagir Estado, município e setor privado, os grandes usuários, por exemplo, ela funciona melhor, mas existem outros que é muito mais conflituosa. Então, não há um modelo único, uma hegemonia em termos disso. Mas é um modelo proposto, é um modelo que tem sido realizado já há alguns anos, então há possibilidade de melhora nisso, mas existem várias lacunas ainda a serem preenchidas. Perfeito. Sim. Algumas regiões, elas ainda precisam melhorar, né, essa implementação. Apesar do sistema já ter sido instituído há mais tempo, a gente percebe ainda uma fragilidade nessa participação dos atores locais. Os comitês de bacia ainda não estão completamente instituídos, então a estrutura ainda é frágil, o que compromete o resultado esperado. Perfeito. Né? Essa também é um grande aprendizado, que é a gerência da água, também um outro desafio, que exatamente vai exigir que, digamos, os gestores, tanto federais quanto estaduais, aprendam a trabalhar junto. E no segundo bloco nós vamos trabalhar exatamente a participação e a responsabilidade da sociedade civil. Um instante só. Voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é governança de recursos hídricos. No primeiro bloco, nós apresentamos o livro Governança de Recursos Hídricos, Experiências Nacionais e Internacionais, que acaba exatamente de ser lançado. E já deixamos no ar a pergunta inicial desse segundo bloco, que é: qual a participação da sociedade civil na gestão da água e da lama? Bom, o modelo brasileiro, ele faz uma composição que não necessariamente pode ser tripartite. O caso, por exemplo, do Comitê da Bacia Hidrográfica das Velhas é até o modelo quadripartite, que divide, inclusive, o poder estadual, o poder municipal, mas a população ela pode participar desde eventos que envolvam os encontros dos subcomitês, muitas vezes que existe, por exemplo, no caso do próprio Velhas, no encontro dos encontros regionais, por exemplo, que envolvem gestão de recursos na bacia, que passa até, por exemplo, aos conselhos também, mas principalmente a população pode participar das audiências públicas, das reuniões que são feitas nos locais, aí até se chegar a ser membro dos comitês e ter poder de voto também. Perfeito. Daí nós temos várias participações diferentes, né? Sim. Não só a organização como a gente está acostumada a ver na mídia, mas aí também temos associações de ribeirinhos, de pescadores, agricultores, quando há o caso, né, de populações indígenas. Sem dúvida. Então ela é muito diversificada e aí vai depender da região estudada, da bacia hidrográfica, o que torna os estudos em governança de recursos hídricos tão interessante e estimulante, porque cada região é muito diferente uma da outra. Sem dúvida. Perfeito. E a gestão, a governança de água aqui em Minas,
Como é que nós podemos caracterizá-la? Bom, não só aqui em Minas, como no Brasil também, mas nas bacias hidrográficas em Minas nós temos visto avanços no sentido da construção da governança, desse conceito que envolve, mais uma vez aqui salientando, uma noção além do Estado. O Estado não dá conta simplesmente de colocar mecanismos de comando e controle, a partir daí achar que vai haver uma gestão adequada. A governança inclui, inclusive, esse conhecimento maior do sistema em si de gestão. Então, Minas Gerais tem feito avanços ao mesmo tempo também que institucionalmente tem tido problemas, né? Os órgãos públicos têm sido considerados, inclusive pelas próprias lideranças, muitas vezes ouvidos pelos pesquisadores também, desestruturado o sistema de gestão muitas vezes, ou não na medida que deveria ser. Sim. Então, é problemática a situação, mas no sentido de que, em termos de governança, necessidade, como o senhor havia dito antes também, dos poderes instituídos conversarem entre si, isso hoje é muito claro, né? Dentro do nosso trabalho ficou muito claro isso. Se não houver isso, o sistema, ou como ouvi recentemente uma liderança do meio, se com um comitê já é difícil, sem um comitê, imagine então como seria. Seria né? propriamente impossível. Seria, exatamente. Então, necessidade desse avanço. E essa governança tem sido adequada, Fernanda? É um modelo em desenvolvimento ainda, Sim, né? sim. A proposta, ela vai de encontro ao nosso território, como ele foi estudado. Minas, complementando um pouco o que o Delano falou, Minas, São Paulo e Ceará foram os primeiros estados a instituir uma legislação estadual, antes mesmo da legislação nacional. Sim. Então, elas já, antes mesmo, né, da lei das águas, eles já se preocupavam com a qualidade, em desenvolver essa estrutura, né, de descentralização, de participação dos diversos atores buscando a qualidade da água. Perfeito. Você mencionou a legislação. A legislação é adequada, então? Bom, o que mais temos em termos de gestão ambiental e inclusive de recursos hídricos são leis, né? A questão é sair do discurso das leis, ou determinações, melhor dizendo, das leis para a prática das leis, né? Que envolve uma questão do contexto político-social, não simplesmente jurídico. Esse avanço de sair do campo jurídico para um campo hidropolítico, não só hidroburocrático, hidrotecnocrático, esse é o grande desafio. Então, nós temos, por exemplo, a partir da Lei das Águas 9433/97, de 1997, ela define vários parâmetros, mas ela tem que ser considerada dentro de um contexto também maior de aplicação das outras leis, que inclui política nacional de meio ambiente, né, política de resíduos sólidos e tudo mais, que na verdade é um conjunto de leis que tem que sair do papel, né? Lembrando que o Brasil recentemente viveu experiências de período autoritário, então nós estamos agora no período de democratização. A democratização é um contexto difícil, né? Gera a necessidade do consenso dentro desses vários grupos que o Fernando também falou. Então é um processo de longo prazo. A legislação existe, mas aplicá-la é um grande desafio. Já há escassez de água aqui em Minas também, Fernanda? Sim, já há alguns anos vemos publicações, estudos alertando para o fato de que os grandes centros urbanos, né, no Sudeste, haveria problemas de escassez de água 2015, 2016. E é o cenário que se concretiza. Então, citando uma... Cada vez mais cedo, inclusive. Sim, né? Sim. Citando uma frase, né, do secretário-geral da ONU, que ele falava que o problema, mais que de governança, é um problema de gestão das águas, De gestão das águas. nos grandes centros urbanos. Então, ele já chamava a atenção para esse ponto. Porque Minas Gerais foi conhecido no século passado como a caixa d'água do caixa Brasil, d'água. Exato. em função exatamente das hidrelétricas. Quer dizer, na verdade, o Estado é bem servido de águas pela natureza. Agora precisa exatamente o quê? A contribuição humana adequada, professor? Eu não tenho dúvidas hoje de que o contexto, sendo entendido no contexto socioambiental, não só ambiental, mas socioambiental, é extremamente importante. O valor que é dado aos comitês hoje ainda está muito pequeno, muito reduzido frente à capacidade que tem de um comitê, e determinado inclusive em lei, como falamos anteriormente, de atuar. Então ele tem que ser muito mais ouvido, muito mais inserido dentro da política de gestão. E isso não tem sido feito ainda, e não só em Minas Gerais, em outros países também, em outros estados, perdão, também, e até devo dizer também em outros países, que nós chegamos a esses estudos que também demonstram essa falta da participação social ainda não está inserida. Criam novos contextos de desafios aí que não tinham antes.
E aqui em Belo Horizonte, nós estamos na iminência de falta de água, Fernanda? Vemos um cenário que prevê escassez, né? Tanto que uma medida recente é transpor água da bacia do Paraopeba para abastecer a região metropolitana. Então, é um cenário preocupante, que a gente se vê tendo que economizar água, né? Parte dos recursos hídricos, parte da água, ela é usada pela população, há divergências nos estudos, mas cerca de 11% para a população, 11%, alguns estudos dizem que mais, para a indústria e o restante fica para a agricultura. Então, antes de chegar aos grandes centros, essa água já é grandemente retirada, né? Alocada, transposta. O que demonstra já essas simetrias, né? E a necessidade de integrar, voltando à responsabilidade dos municípios, com a questão do uso dos solos, né? A participação dos agricultores, né, nos comitês, das prefeituras, fortalecendo o papel do comitê. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o papel do governo do estado e também as alternativas no uso da água, né? Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando exatamente em governança de recursos hídricos. Nós situamos, digamos, a urgência de um tratamento adequado à escassez de água que está acontecendo no mundo e, sobretudo, no Nordeste e agora também no Sudeste. Encerramos o bloco falando exatamente da escassez de água aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana, né? E o papel do governo do estado tem sido adequado a exatamente, digamos, a urgência de um tratamento mais adequado do abastecimento, sobretudo o abastecimento humano das grandes cidades, né? Sim, professor. Que avaliação se pode fazer disso? Sim, a minha visão é de que o Estado falha enormemente em termos de dar um suporte à capacidade de gestão, da aplicação da gestão e, consequentemente, de gerar espaço de governança. Nós temos, como havia dito anteriormente, uma desestruturação do caráter institucional de vários órgãos ambientais que têm realmente passado por uma certa penúria em termos de repasses de verbas ou capacidade, inclusive, algo extremamente importante ser dito, de capacidade de reter um bom quadro de recursos humanos, inclusive, para conseguir capacitar, né, suas ações, atuar adequadamente. Então, eu vejo que ainda tem muito a ser feito em termos governamental para dar suporte e não tratorizar especificamente os comitês, que são processos de longo prazo, de uma aprendizagem mesmo que é feito, mas processo de institucionalização de novas práticas, e eu acho que o Estado está muito longe disso ainda, infelizmente. Perfeito. Com relação ao reuso da água, Fernando, o que está se fazendo aqui em Minas e aqui em Belo Horizonte? A gente vê em várias cidades do Brasil que muitas pessoas já estão usando a água da chuva, propriamente, para, por exemplo, para a limpeza urbana, para a limpeza de automóveis, etc. O que está se fazendo aqui em Minas Gerais? Se fez algum progresso nesse sentido? Sim, com essa pressão para economizar, né, a população e outras empresas têm desenvolvido mecanismos, formas para reaproveitar, né, o uso da água. Isso a gente vê na indústria, né, que as grandes já reaproveitam cerca de 99% da água internamente na produção. Então, isso vem também para a população, né? Você vê medidas pequenas, né, de crianças em condomínios, por exemplo, antes de ligar o chuveiro, coloca o balde lá debaixo da água. Condomínios que relatam que economizaram grande quantidade. Mas outros também, né, de aproveitamento de água durante o banho. E o alerta novas também, práticas, né? São novas práticas. Quer dizer, a água, quando está ficando escassa, está ficando cara. Sim. Sem Bom, dúvida, e aí, sem dúvida. botar a mão no bolso é sempre uma dificuldade. É um fator de aprendizagem grandíssimo, né? Estamos nesse estágio? Se me permite uma comparação, há tempos atrás
já se falava muito isso sobre encarecimento do preço da água e comparativamente, a depender inclusive do local, a água já tem um valor agregado maior até que o do próprio petróleo, que era previsto para acontecer um prazo muito maior. Então, sim, a água, o processo hoje é cada vez mais caro porque há uma escassez e tem que ser remodelado completamente esse custo-benefício em termos do padrão que a gente tem de utilização da água, não tenho dúvida. Não só da água, né, como da energia, que Da como energia, a nossa matriz claro. é hidrelétricas, então com a baixa dos rios, a eletricidade também acaba sofrendo um reajuste. Então vem a bandeira vermelha com sobretaxa. Temos visto isso muito. Sim, no caso da energia, a gente vê já energias solares, parques eólicos sendo instalados, mas da água também a gente precisa buscar novas alternativas para minimizar o impacto. Perfeito. Qual a previsão de consumo nos próximos anos, professor? Em termos de... Em termos de água, de consumo de água da Aumentar. população. aqui em Minas. Sim. O consumo, o aumento do consumo, e nós temos aí vários fatores. Nós temos um aumento do consumo pela população, ao mesmo tempo necessidade de implantação de novas tecnologias e técnicas, né? E ao mesmo tempo um encarecimento da água. Então, quer dizer, é um cenário complicado. É um cenário onde há um crescimento também pela demanda em si, não só populacional, dependendo da área, mas é uma tríade aí complicada de ser resolvida no curto prazo. Perfeito. Vocês são pesquisadores jovens, né? Qual foi o aprendizado exatamente do lançamento e da produção desse livro, Fernanda? Foi um trabalho grande, né? Muito. Vários autores, e todos contribuíram também para o nosso aprendizado, porque à medida que a gente ia revisando os trabalhos, dialogando com eles, e isto nos auxiliou também nas nossas pesquisas, porque esse é o nosso tema de trabalho no doutorado. Exatamente. Né? E mais que isso, professor, me permita, nós verificamos também como é que pessoas de outros países trabalham, né? Como é que elas chegam aos seus resultados, como é que elas se expõem também. Então foi um aprendizado de como se realmente deve fazer uma pesquisa, avançar. Claro, nunca é um processo de pesquisa está entre aspas assim, completo, fechado, né? Exato. Mas nós aprendemos muito a necessidade de interagir com pessoas que pensam diferente de nós, com outras formações, para poder gerar uma qualidade de trabalho. Próximos projetos, próximos livros? Estamos com várias ideias ainda, né? A gente precisa conversar com os parceiros e consegue desenvolver. Algo relacionado a isso é a qualificação de pessoas para tratar exatamente da água, porque é um tema que se tornou agora urgente. Mas não sei se há uma tradição nas universidades brasileiras, digamos, de treinar pessoas para voltar exatamente, claro, ao meio ambiente, mas dentro do meio ambiente a água, sobretudo, ganha uma relevância muito importante. Né? Sem dúvida. Nós temos instituições de referência em Minas Gerais. Minas Gerais tem várias instituições que podem se colocar à frente desse discurso, dessa pesquisa. E a capacitação de recursos humanos, como eu havia até dito anteriormente também, ela é fundamental para mudar essa mentalidade, inclusive dos novos gestores, dos novos técnicos que vão trabalhar com isso também, e eu acho que isso é um caráter fundamental, se nós queremos mudar e implementar processo de governança de verdade, com certeza. E é uma área interdisciplinar, então envolve diversas áreas. Então, temos estudos, né, que, digamos, atrai profissionais da engenharia, da administração, biologia, os psicólogos, então, os cientistas políticos, todas essas áreas vão trazer conhecimentos para o trabalho das águas. Esse seria um tema necessário para o Instituto Avançado Transdisciplinar, que a UFMG tem. Exatamente. E que deveria exatamente ser uma boa ideia aí para quem está tocando esses projetos aí, para exatamente levar, digamos, esse trabalho interdisciplinar a partir exatamente dos recursos hídricos. Mas queria agradecer a presença de vocês, cumprimentá-los exatamente pelo livro. Esse tema da água, do meio ambiente, é um tema tão vital, e eu queria aqui lembrar que até o Papa Francisco lançou uma nova encíclica, Laudato Si, dedicado exatamente a esse tema, né? E pelos comentários que se vê na imprensa, etc., todo mundo recomenda essa nova encíclica exatamente pela sua qualidade e pela sua atualidade. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.